Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Braga e eu vou resolver com você a prova do Tribunal de Justiça do Ceará, área administrativa. Uma prova com 10 questões, envolvendo muito conteúdo gramatical, em especial, se você bem observou, ao responder a prova, 2 questões envolvendo verbo, não é isso? Então vamos à análise da prova passo a passo. Vamos lá. Primeiro, o texto da prova, né? Então o texto diz assim: nem mais como tema literário servia ainda esse assunto de seca. Já cansou quem escreve, cansou quem lê e cansou principalmente quem o sofre. Parece mesmo que cansou o próprio Deus nosso Senhor, pois que afinal, repetindo um gesto sucedido há exatamente um século, o último diz a tradição que foi em 1851, contra todos os cálculos, contra todas as experiências, ultrapassando os otimismos mais alucinados, fez começar o inverno no Nordeste durante a primeira quinzena de abril. Eu estava lá, assisti mais uma vez a mágica transformação do deserto em jardim do paraíso, e vendo o céu escurecer bonito, depois de tantos meses de desesperanças. Os compadres diziam que eu lhes levara o inverno nas malas. O fato é que, durante a viagem de ida, enquanto Constelação da Pané voava por cima do colchão compacto de nuvens carregadas de água, me dava a vontade desesperada de rebocá-las, todas, lá para onde tanta falta faziam. Levá-las como rebanho de golfinhos prisioneiros e despejá-las em cheio sobre os serrotes do Quixadá. Pois choveu, encheram-se os açudes, as várzeas deram nado, os rios subiram de barreira a barreira. Mas ninguém espere muito de um inverno assim tardio. Já se agradece de joelhos o pasto aparentemente garantido, o gado salvo. Mas não se espera que haja milho, talvez feijão, desse precoce que dá em 2 meses. E o algodão aguenta, provavelmente, nada mais. Raquel de Queiroz, choveu. Bom, então o texto em si mostra o seguinte, deixa muito clara a ideia do período de seca contínuo no Nordeste, mas por ser um assunto muito recorrente, ele deixou de ter tanta importância, ou melhor, não é que ele deixou de ter importância, ele virou banal. Essa é a grande verdade, tá certo? Então, estamos diante de um texto em que deixa muito clara essa ideia da banalidade da seca. Tanto é que ele diz, ó, já cansou quem escreve, já cansou quem lê, já cansou também nosso Senhor, tá certo? Nosso Senhor Deus. Então, ela aponta aí, na verdade, que a seca no Nordeste ela é algo recorrente, é um assunto recorrente. Aí no final ele diz, e quem o sofre também. Perfeito? Muito bem. Vamos verificar então a primeira questão da nossa prova. Vamos a ela. Primeira questão diz o seguinte: com base nas ideias do texto, conclui-se que a afirmação inicial de que nem mais como tema literário serve ainda esse assunto de seca justifica-se pelo fato de que eu já fiz o comentário, não é assim? Ora, de que a seca no Nordeste tornou-se assunto banal. Isso você comprova de que maneira? Muito simples. Olha, se você for ao primeiro período e o segundo período sintáticos do texto, você vai perceber muito bem isso. Olha. Nem mais com o tema literário serve ainda este assunto de seca. Já cansou quem escreve, cansou quem lê e cansou principalmente quem o sofre. Perfeito? Aí vem, olha, parece mesmo que cansou o próprio Deus nosso Senhor. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o item correto, sem dúvida alguma, item B de bola. Questão 2. No primeiro parágrafo do texto, o vocábulo o, em, quem o sofre, faz referência a. Bom, agora nós estamos diante de um assunto muito recorrente em provas de concurso, seja do Sebrasp ou qualquer outra banca, que é a coesão textual. Nesse caso específico, nós estamos diante da coesão referencial, porque a coesão textual, ela se divide em coesão referencial, coesão sequencial e coesão lexical. E a coesão, tá certo? Ela pode ser endofórica, que seria referencial
anafórica ou catafórica, ou esofórica, que é aquela que está dentro do texto. Aí não trata disso, aí trata, na verdade, da coesão referencial, no caso específico, anafórica. E ela utiliza o pronome o. É importante destacar que esse pronome não é um pronome oblíquo, tá certo? É, na verdade, um pronome demonstrativo, porque o pronome oblíquo faria referência a um núcleo, tá? A um termo em si. E aí não, aí vai fazer referência a uma passagem, tá bom? Vejamos. Olha só no texto. Nem mais, como tema literário, serve ainda este assunto de seca. Já cansou quem escreve, cansou quem lê e cansou principalmente quem o sofre. Quem sofre com esse assunto de seca. Perfeito? Então, esse vocábulo, ele é anafórico, faz referência, o seu referente linguístico é exatamente esse assunto de seca. Então, aqui é o referente linguístico, tá bom? Muito bem. Vamos agora para a questão de número 3. Questão número 3 envolve o tempo verbal. No terceiro período do segundo parágrafo do texto, a forma verbal levara está flexionada no. Veja bem, nesse caso específico, nós temos um verbo conjugado no pretérito mais que perfeito. E o que é o pretérito mais que perfeito? É uma ação anterior a uma outra ação no passado. É importante para você verificar bem a questão da conjugação verbal, o seguinte, nós temos os tempos primitivos e os tempos derivados. São considerados primitivos o infinitivo, o presente do indicativo e o pretérito perfeito. Do presente do indicativo, você passa a ter da primeira pessoa do presente indicativo, você conjuga, tá certo? O presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo e negativo. Sendo que o imperativo você vai conjugar a partir da segunda pessoa, do singular e do plural. E o presente do subjuntivo você conjuga a partir da primeira pessoa do presente indicativo. Já no que se refere ao pretérito perfeito como tempo primitivo, os derivados do pretérito perfeito são pretérito mais que perfeito, imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo. Tá certo? Ora, o pretérito mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo são conjugados a partir da segunda pessoa do pretérito perfeito, retirando a desinência número pessoal STE. Por exemplo, eu lavei, tu lavaste. Eu levei, que é o verbo é levar, né? Eu levei, tu levaste. Se eu tirar esse STE e quero conjugar, por exemplo, o futuro do subjuntivo, quando eu levar, acrescento a desinência R. Se quero conjugar o imperfeito subjuntivo, acrescento o SS. Se eu levasse. Quando eu quero conjugar o pretérito mais que perfeito, acrescento a desinência ra. Eu levara, tu levaras, ele levara. Perfeito? Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de um tempo no pretérito mais que perfeito, tá certo? Que é uma ação anterior a uma outra ocorrida no passado. Logo, o item é o item verdadeiro. Tempo, pretérito mais que perfeito no modo indicativo, expressando que a ação de levar aconteceu anteriormente ao momento em que os compadres viam o céu escurecer bonito. Perfeitamente. Questão de número 4. No terceiro parágrafo do texto, a expressão barreira a barreira tem o mesmo significado de, então, no terceiro parágrafo, pois choveu, encheram-se os açudes, as vasas deram nado, os rios subiram de barreira a barreira, de margem a margem. Perfeito? Muito tranquilo. Aqui também é de texto, né? Questão de texto, focando aí na ideia do sentido, relação totalmente semântica. Assinale a opção em que o segmento apresentado exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Muito bem, aqui ele já está dizendo o que é que ele quer, que é uma adjunto adverbial de tempo. Aí ele vem, precoce, último parágrafo. Mas não se espera que haja milho, talvez feijão, desse precoce que dá em 2 meses. Tá? Nesse caso, não. Precoce aqui é como se fosse desse feijão precoce, é o feijão precoce, né? Então a ideia aqui é uma forma adjetival e não adjunto adverbial, porque não é um advérbio. O inverno nas malas, segundo parágrafo. Então veja bem, é bem aqui nessa passagem. Os compadres, perfeito? Olha, os compadres, vou marcar aqui, dizia que eu lhes levara, ao verbo, levar o quê? O inverno nas malas.
Então, o inverno nas malas é, na verdade, o objeto direto. Então, não terei um adjunto adverbial. Depois de tantos meses de desesperança, segundo parágrafo. Bom, tem uma locução aqui depois de, que me dá uma ideia de tempo, tá certo? E aí você observe que ele aponta claramente a ideia de tempo. Não seria depois do posto, aí seria lugar, mas aqui não. Porque depois do posto de gasolina teria lugar, mas aqui não. Aqui eu tenho uma adjunta adverbial de tempo, perfeito? Mas vamos constatar, comprovar essa constatação. Vamos lá. Ele diz assim: e vendo o céu escurecer bonito, depois de tantos meses de desesperança, os compadres diziam. Então, sem dúvida alguma, item marcado, item correto, item C de casa. Questão de número 6. Sem prejuízo à correção gramatical do texto, poderia ser eliminada a vírgula que aparece imediatamente após. Então, veja bem, nesse caso aqui, a instituição aborda o assunto de pontuação, em especial o emprego da vírgula. Em determinadas situações, eu posso suprimir a vírgula, ela não me atrapalhar nem na ideia de sentido e nem na ideia gramatical, ou seja, eu mantenho a correção gramatical e não me atrapalha a ideia de sentido. Mas quando é que isso acontece, na verdade, né? Ora, isso ocorre, por exemplo, quando eu tenho uma ordem direta. Então, a posição a ideia da vírgula é exatamente quando você tem a ordem direta. A vírgula ela tem uma postura sintática. Então, por isso que eu não uso vírgula para separar sujeito de verbo, ou verbo do seu complemento, ou nome do seu complemento. Tá? Mas se eu tenho a ordem direta, por exemplo, sujeito, verbo, complemento desse verbo, e um possível adjunto adverbial, então estou na ordem direta, eu não preciso fazer uso de vírgula. Então, se isso ocorrer e eu tirar a vírgula, não vai atrapalhar em hipótese alguma, nem a gramática, nem a questão de sentido, ou seja, a semântica. Vamos então ao texto. Assim ele diz: sem prejuízo da correção gramatical do texto, poderia ser eliminada a vírgula que aparece imediatamente após experiências, primeiro parágrafo. Vamos lá no primeiro parágrafo. Quando ele aponta aqui, deixa eu ver onde é que tem experiência. Pronto. Então eu vou ler a partir de parece. Olha lá. Parece mesmo que cansou o nosso próprio Deus, nosso Senhor. Vírgula, aí começa o novo período, ou melhor, a nova oração. Pois que afinal, agora veja que aqui eu tenho uma forma reduzida de gerúndio, olha. Perfeito? Então aqui tem uma relação de subordinação. Então ele usou a vírgula. Isso quer dizer o quê? Ele está intercalando uma oração reduzida de gerúndio. Tá? Pois que afinal, repetindo um gesto sucedido há exatamente um século, continua na intercalação aí ele apenas abriu um parênteses. O último diz a tradição que foi em 1851. Fechou com vírgula, tá? Essa oração, essa intercalação, repetindo o gesto. Aí ele vem, posto que afinal, contra todos os cálculos, contra todas as experiências, aí a vírgula está aqui porque observe que eu tenho mais um no gerúndio, olha. Ultrapassando os otimismos mais alucinados. Fez. Então é como se ele dissesse: cansou o próprio Deus nosso Senhor, pois que afinal fez começar o inverno no Nordeste durante a primeira quinzena de abril. Então não posso retirar essa vírgula daqui. Se eu retirar essa vírgula, tá certo? Eu vou cometer um erro na estrutura sintática. Tá bom? Porque ela tem uma postura também de intercalação, fechando a intercalação. Iniciando a intercalação do segundo período, do período ultrapassando, e fechando a intercalação contra todos, ok? Contra todos os cálculos, contra todas as experiências. Tá bom até aí? Então, aqui está, eu não posso tirar essa vírgula. Aguenta, último parágrafo do texto. Vamos lá. E o algodão aguenta provavelmente. Nada mais. Observe o quê? O algodão aguenta. Provavelmente é um advérbio. Está na ordem direta. Então, a retirada aqui da vírgula não atrapalha em nada. Então, a opção correta seria a opção B
de bola, tá certo? Alucinados no primeiro parágrafo. Não vai ser advérbio, veja que está flexionado. E se está flexionado, não pode ser advérbio em hipótese alguma. Né? Então, deixa-me só ver aqui onde é que ele põe alucinados. Pronto. Ultrapassando os otimismos mais alucinados. Perfeito? É um adjetivo fazendo referência a otimismos. Próximo item, desesperança. Eu posso retirar a vírgula desesperança? Ah, mas ele quer aqui a vírgula, não comentei. Vamos lá. Se eu retirar a vírgula aqui, aí eu vou separar o sujeito do verbo. Ó. Porque o sujeito, ou a oração inicial está aqui, ó. Pois que afinal, tá certo? Fez começar. Eu não posso colocar essa vírgula, retirar essa vírgula aqui, porque a de intercalação eu vou estar separando essa passagem aqui, tá? Que tem relação à forma verbal faz, iniciando a oração de caráter explicativo. Não posso fazer isso. A próxima é a seguinte, o item é garantindo, o último parágrafo, poderia tirar a vírgula depois de garantido do último parágrafo? Vamos observar. Veja bem. Mas ninguém, no comecinho do último parágrafo, né? Mas ninguém espere muito de um inverno assim tardio. Já se agradece de joelhos o pasto aparentemente garantido. Vírgula, é numeração, olha, o gado salvo. Então também não posso retirar essa vírgula. Logo, questão número 6, item correto, B de bola. Questão de número 7. Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescritura, que preserva a correção gramatical e o sentido do seguinte trecho do primeiro parágrafo do excerto. O último diz a tradição que foi em 1851. Faz referência ao gesto, tá certo? Então veja bem, nesse caso específico, nós estamos diante de uma questão de reescritura. Normalmente as bancas, quando elas utilizam a reescritura, elas põem tanto a questão relacionada ao sentido, ver se mantém a ideia de sentido, e também a questão gramatical. No caso aqui, ela vai fazer isso, a relação da ideia de sentido, a relação da gramática. Normalmente é assim, tá certo? Mas a instituição pode muito bem dizer, olha, dessa reescritura, mantém-se a correção gramatical? Pode muito bem só relacionar a questão gramatical. Normalmente não. Normalmente há a relação da gramática em si e a relação do sentido, perfeito? Vamos ver como o SESP abordou, o SEBRASP abordou essa questão na prova. Vamos lá. O enunciado diz assim, olha, assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que preserva a correção gramatical e o sentido do trecho, perfeito? Então, ele quer as duas coisas. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com o último diz a tradição que foi em 1851? Quer dizer, olha, conforme a tradição, tá certo? Consoante a tradição, esse último gesto aconteceu em 1851. É isso que ele quer dizer, é uma ideia de conformidade, tá certo? Diz a tradição, é como se fosse, diz o escritor, diz o filósofo, tá certo? Segundo o escritor, segundo o filósofo, conforme o escritor, conforme o filósofo, você está diante aí de um adjunto adverbial de conformidade, tá? Então, item a tradição diz que foi, não dá para fazer isso aqui, olha, né? Tá certo? A tradição diz, tudo bem, mas que, eu não posso colocar essa vírgula aqui. O último século, a tradição diz, não tem sentido, o último século ficou deslocado, perdido. O último gesto diz que a tradição foi, diz que a tradição, então foi o gesto que disse isso da tradição, porque aqui seria um objeto direto do verbo dizer, também não é isso. Segundo a tradição, o último gesto foi em 1851. Ah, o item D é o item verdadeiro. Questão de número 8. No segundo período do segundo parágrafo do texto, a palavra mágica está empregada como um... Bom, aqui, nessa questão, ele vai, na verdade, exigir de você, amigo concursando, o conhecimento das classes gramaticais. Nada mais do que isso. Tá certo? Então, vamos analisar o que diz essa questão. Tá bom? Bem, ele quer saber o seguinte, qual é a classificação da palavra mágica? Então, vamos a ela? Vamos lá. Qual é o parágrafo aqui?
segundo parágrafo. Então vamos lá. Eu estava lá, assisti mais uma vez a mágica transformação. Então, transformação aqui é, na verdade, o núcleo, é o substantivo, é o núcleo. Então, a palavra mágica, ela tem um caráter aqui adjetival. Então, a resposta correta é exatamente o item A, adjetivo. E a questão de número 9, tá? A questão de número 9 diz assim: entende-se do penúltimo parágrafo do texto que o segundo período expressa, em relação ao primeiro, uma ideia de. Então, veja, é o segundo período do penúltimo parágrafo. O penúltimo parágrafo diz assim, olha, só conversar um pouquinho sobre esse tipo de questão. Na verdade, esse tipo de questão envolve a relação semântica da ideia de sentido a unificar duas orações. Tá? Então, quando eu unifico essas orações, qual é a ideia que me passa? É uma ideia de finalidade? É uma ideia de causa e efeito? É uma ideia de proporcionalidade ou simultaneidade das ações? É uma ideia de contraste, ou seja, uma concessão? Então, eu tenho que analisar, tá certo? E unificar. Em vez de eu ter dois períodos sintáticos, formar um só, tá bom? Então, vamos verificar a questão. Vamos lá. Aí ele diz assim, olha, o primeiro período sintático e o segundo. Pois choveu, encheram-se os açudes. Bom, os açudes encheram porque choveu. Há uma relação de causa e efeito. Tá? Mesmo utilizando aqui o pois, tá? Que normalmente dá um caráter explicativo, mas essa ideia de causa e explicação, tá certo? Ela hoje é muito tênue a diferença entre uma e outra, né? E para alguns grandes normativos, dentre eles o Otto Garcia, em sua comunicação de prosa moderna, então ele esclarece muito bem esse assunto, que em outra oportunidade eu irei esclarecer para vocês. Então veja bem, nesse caso aqui, é uma relação de causa e efeito. Choveu e os açudes encheram, ok? Então, os açudes encheram porque choveu. É uma relação de causa e efeito, logo o segundo período sintático é o efeito. Sendo, pois, o efeito, eu teria aqui na questão de número 9 a ideia de consequência, tá certo? De consequência e não de conclusão. Aqui está marcado conclusão, porque se você for analisar o segundo parágrafo, tá certo, do texto, olha, eu estava lá, assisti mais uma vez a mágica. Então aqui eu teria uma relação de conclusão, tá? Mas ele não faz referência ao segundo parágrafo, faz referência ao penúltimo parágrafo, no caso, o terceiro parágrafo, tá bom? Muito bem. Então, consequência é a resposta correta. Item C. E a questão de número 10? Bom, a questão de número 10 também tem relação com forma verbal. Sem alteração da coerência das ideias do texto, a expressão de tempo e de modo verbal da oração haja milho, terceiro período do último parágrafo, né? Terceiro período do último parágrafo. Seria preservada caso a forma verbal haja fosse substituída por. Então veja bem, é uma outra questão de verbo, né? E aí entra exatamente naquele assunto que eu mostrei a você, que eu falei para você, que é o quê? É a questão da conjugação verbal, tempo primitivo, tempo derivado. Eu tenho que saber em que tempo e em que modo o verbo está conjugado. Então, no caso aí, o verbo haver está conjugado no presente do subjuntivo, que é uma situação hipotética. Você vai buscar verificar em qual opção há uma forma verbal conjugada no presente do subjuntivo. Mas, Marcelo, tem uma relação que tem uma ideia que diz o seguinte: o verbo haver, quando impessoal, okay? Ou então o verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é impessoal. Isso tudo é verdadeiro. Correto. Por que ele é impessoal? Porque o verbo haver, ele é um verbo de per si transitivo direto. Então ele vai pedir um complemento direto. Já o verbo existir, o verbo acontecer e o verbo ocorrer, esses verbos são intransitivos. Por isso que ele se torna impessoal, porque ele passa a ter o objeto direto, o complemento verbal, e não mais o sujeito, como tem as formas com existir, acontecer e ocorrer, pelo fato de esses verbos serem, por excelência, verbos intransitivos, tá certo? Muito bem, mas aqui o que ele quer é a conjugação. Então, eu vou atrás de um verbo que esteja conjugado no presente do subjuntivo, perfeito? Então, vamos lá para o texto. Sem alteração da coerência das ideias do texto, a expressão de tempo
e de modo verbal da oração haja milho, no terceiro período do último parágrafo, vamos a ele, só para a gente fechar aqui. Terceiro período, aqui está. Olha lá. Mas ninguém espere muito de um inverno assim tardio. Já se agradece de joelhos, o pasto aparentemente garantido, o gado salvo. Mas não se espera que haja milho. Perfeito? Aqui está, olha, que haja milho. Então a opção correta, buscando um verbo nessa linha aqui, eu só teria o verbo do item D, apareça, ok? O suja, milho, apareça. Sei que ele diz, no item A, ocorrerá? Não, ocorrerá é futuro. E como seria no presente? Ocorra. Terá também é futuro do presente. Existira é o pretérito mais que perfeito do verbo existir. E surge é presente. Logo, item D é o item correto. Perfeito? Muito bem. Dessa forma, resolvemos aqui a prova do TJ, área administrativa. Eu espero que você tenha se saído muito bem nessa prova. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, um novo momento, resolvendo provas do SEBRASP. Um grande abraço.